Sr. Primeiro-Ministro, uma das questões que também preocupa muito os portugueses são os professores. Os professores, as escolas, os pais, os alunos. Há muito tempo que há uma perturbação grande nas escolas portuguesas. Os professores têm vindo para a rua, queixam-se de ter sido, de algum modo, maltratados ao longo dos anos por sucessivos governos. Estes problemas acumulam-se. Como é que olha para eles? Esta situação não tem tido solução, arrasta-se há muitas semanas, há greves, manifestações, continuam escolas paralisadas. O Governo está incapaz de resolver este problema? Bom, dois pontos fundamentais. Por um lado, estou obviamente muito preocupado com a situação das escolas, do processo de aprendizagem das nossas crianças, dos nossos jovens, sobretudo depois de 2 anos difíceis com as perturbações da pandemia. Segunda dimensão, sobre os professores. Eu compreendo bem a frustração acumulada ao longo dos últimos 20 anos por muitos docentes. Houve muitas alterações naquilo que eram as expectativas da carreira docente. Para os mais velhos, a alteração da idade da reforma. Para os mais novos, uma elevada precariedade. Muitos anos onde o relógio esteve parado na contagem do tempo de serviço. Um professor que tenha hoje 20 anos de carreira teve praticamente metade da sua carreira congelada. E isso perturba muito o futuro da sua evolução. Portanto, eu compreendo a frustração dos professores. E por isso nós abrimos negociações. Eu gostaria de recordar o seguinte. Em 2018, nós acabámos com o descongelamento. Repusemos o relógio a contar. E creio que nunca tivemos 5 anos consecutivos, como temos tido, com o relógio a contar, sem qualquer congelamento na carreira. E não foi por ter vindo a crise do Covid que congelámos a carreira, não congelámos. Não foi por ter vindo a crise da guerra, congelámos a carreira, não congelámos. E agora marcámos 3 novos passos e por isso abrimos as negociações. Em primeiro lugar, para resolver um problema estrutural. Alterar o modelo de fixação dos professores às escolas para acabarmos com esta carreira, a carreira da casa às costas. Segundo lugar, aproximar. E por isso propusemos passarmos de 10 quadros de zona pedagógica para 63, para que em vez de distâncias entre 150 e 240 km, ficássemos com distâncias máximas de 50, 60 km. Terceiro lugar, vincular para combater a precariedade. E por isso, a proposta que apresentámos, que todos aqueles que já acumularam 1095 dias, ou seja... Cerca de 10 mil professores. Não, 1095 dias significa 3 anos, não é? 3 anos de contratos a termo, possam vincular, e tenham neste momento horários completos, possam vincular imediatamente, o que permitiria vincular imediatamente e reposicionar na carreira 10.500 professores. Portanto, fixar, através do novo modelo de fixação à escola. Segundo lugar, aproximar, com o aumento dos quadros de zona pedagógica, portanto, a diminuição das distâncias. E, em terceiro lugar, vincular para combater a precariedade. Mas essas propostas até agora não foram suficientes para ter o acordo dos sindicatos. As negociações continuam, quinta-feira o Ministro da Educação reúne. Há uma reivindicação que surgiu de novo, que é que a contagem integral do tempo de serviço dos professores. Os 6 anos, eram 9 no princípio. Em 2019, lembro-me que ameaçou demitir-se se a questão na Assembleia da República fosse aprovada, como esteve perto de o ser, ou seja, se essa contagem integral fosse feita, mas esta questão está outra vez na ordem do dia e é uma questão que está em cima da mesa pelos sindicatos. A pergunta que eu lhe faço é se para si este é um assunto encerrado ou se há margem de negociação nesta matéria. O Presidente da República já reconheceu que ela não é impossível, é difícil porque é muito dispendiosa, mas a pergunta é, há aqui margem de negociação ou as partes continuam, digamos, em polos opostos e não há entendimento possível? Do seu lado, qual é a orientação que deu ao Ministro da Educação? O Governo abriu negociações para tratar destes 3 temas. Esses estão claros. Não estão claros, é que são muito importantes. Mas acabar com uma carreira das casas às... Não chegam para o entendimento, Sr. Primeiro-Ministro. Posso... Claro. Bom, em primeiro lugar, fixar as pessoas. Em segundo lugar, aproximar. E em terceiro lugar, vincular. Nós temos que ter a noção que não foi só a carreira dos professores que teve congelada. E tudo o que se decidir relativamente aos professores tem que se aplicar, ou dificilmente não se aplica, a outras carreiras. Quando nós fixamos o número de anos que recuperamos, nós tivemos em conta aplicar aos professores exatamente a fórmula equivalente ao que aplicamos a todas as outras carreiras. Eu chamo a atenção do seguinte: nenhuma destas contestações tem a ver com uma medida adotada por este Governo. Tem a ver com anos que as pessoas acumularam de frustração, que eu percebo bem, e que nós começámos a resolver. Não foi este Governo que congelou a carreira. Sim, mas o Governo que existe é este. Descongelou as carreiras.
Não foi este governo que fez perder tempo de serviço, foi este governo que recuperou parte do tempo de Sr. serviço. Primeiro-Ministro, isso é conhecido. A pergunta é, este assunto para si é encerrado ou ainda tem margem de negociação? Como lhe disse, eu percebo bem, o impacto do congelamento foi muito distinto em função da posição onde cada um estava na carreira. Nós, neste momento, já temos 90% dos professores que já progrediram 2 níveis. Nós temos já até 16% dos professores que já atingiram o escalão máximo, o 10º escalão. Quem estava já numa fase mais adiantada foi, obviamente, prejudicado, mas tem tempo para recuperar. Quem estava numa fase muito precoce da carreira foram os mais atingidos e, dificilmente, se nada acontecer, podem recuperar. Por isso é que nós temos, deixe-me explicar isto, nós temos feito uma coisa muito importante, que é alargar as cotas de passagem para o 5º e para o 7º escalão. E já assumimos agora o compromisso de até ao final desta legislatura manter as cotas de passagem ao 5º escalão em 75% e não nos 25%, e as cotas de passagem ao 7º escalão em 58%, de forma a quê? A permitir a que mais pessoas possam progredir. Isso é conhecido, Sr. Primeiro-Ministro. A minha questão, eu não a querendo fechar, significa que eu noto aí que pode haver ainda negociação, margem para negociar. Ou seja, este assunto não está encerrado, nomeadamente também a questão da contagem do tempo de serviço. Mas desculpe uma coisa, mas a negociação está em curso e o Governo nem a suspendeu. Como sabe, habitualmente, os governos, quando há greves... Já há um sindicato que se recusa a negociar o stop. Quando há negociações, em regra, os governos suspendem. Quando há greves, suspendem as negociações. Mas não foi o caso. Nós não suspendemos as negociações, mantemos as negociações e mantemos-las de boa fé. Aliás, a própria Presidência da República também recebeu, neste período, os sindicatos. Pergunto-lhe, em relação às greves, pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República sobre se elas... Não são as greves, é uma greve. É que há várias greves. Estou a falar da greve do stop, neste caso. Há greves que não suscitam qualquer tipo de dúvida sobre a legalidade. Há greves, que são aquelas greves que o STOP organiza e que visa, pura e simplesmente, paralisar a escola às horas mais incertas para perturbar a vida geral da escola, das famílias e dos alunos, que tivemos dúvidas de legalidade e fizemos o que nos compete. Já tem resposta? Não. E acha, enfim, já vão quantas semanas em que pediu esse parecer? Não sei, já não me recordo. Mas há algumas semanas? Sim, mas o Conselho Superior do Ministério Público não responde no dia a seguir. Estuda mas as greves estão aí? As greves estão aí, mas vamos lá ver, o direito à greve é um direito que deve ser respeitado. E vai alterar a lei da greve, como alterar a lei da greve. Mas porquê que há sindicatos que estão a tomar posição a recear que o Governo possa alterar a lei da greve? Desculpe lá uma coisa. Um dos problemas deste diálogo... Não sou eu que o digo, estou apenas a ler... Mas está a reproduzir. É que um dos problemas deste diálogo é que tem muitas vezes sido perturbado por mentiras. E essa é uma mentira. Começou com uma mentira que era dizer que passariam a ser os presidentes de Câmara a contratar os professores. Contratar professores, e não é o caso. Depois passou a uma segunda mentira, que foi dizer-se que os concursos nacionais deixariam de respeitar a lista nacional de graduação e passaria a haver assim uma espécie de lista municipal de graduação. E não é verdade. Segunda mentira. E essa da alteração da lei da greve é absoluta mentira. Não vamos alterar a lei da greve. Nós estamos numa situação em que parece que o diálogo não está a adiantar muito. Isto é, as greves continuam, vêm desde dezembro, estamos em final de janeiro, é muito tempo para as escolas. Isto tem que ter uma solução. O Governo e o Sr. Primeiro-Ministro acham que a única solução vai ser o Presidente da República, que vai chamar os sindicatos? O Presidente da República? Mas desculpa, mas o Presidente da República não tem competência para negociar... A Presidência já recebeu os sindicatos. Pode receber, mas a negociação coletiva é feita entre quem representa o Estado. A negociação coletiva é, obviamente, o Governo. Admite receber os sindicatos, o Sr. Primeiro-Ministro? Mas o Governo recebe os sindicatos quando negocia. Essa ideia de que o Ministro da Educação fala por si e que os outros ministros falam de uma forma diferente, não é assim. O Ministro da Educação, quando fala em nome de todo o Governo. Quando o Ministro da Educação fala, sou eu que estou a falar. Quer dizer que há margem de negociação ainda da parte do Governo? Se não houvesse margem de negociação, não estávamos a negociar. Sim, Agora, vamos lá ver. Para negociar, são precisas as duas partes. E é preciso que ambas as partes tenham vontade de chegar a acordo. Quinta-feira há propostas novas do Governo em cima da mesa. É isso que aquilo que está a desvalorizar. Eu não estou a desvalorizar. Não, é que está a desvalorizar aquilo que o Governo já propôs. Aquilo que o Governo propôs é uma verdadeira revolução na carreira dos professores. Não sei se tem bem a noção que um professor, até ter deixado de andar com a casa às costas, leva cerca de 10 anos. E com o modelo que nós propomos,
é que um professor, a partir do momento em que está numa escola onde se sinta satisfeito, nunca mais Mas é obrigado até agora a ir a isso não concurso. tem sido suficiente para trazer de novo os professores à escola e a vir para as escolas. Mas, enfim, quinta-feira, esperemos que haja novidades da parte do governo. Não vamos fazer Mas estas negociações não visam resolver a greve. Estas negociações resolver os problemas dos professores. Visam dar resposta aos professores, dar estabilidade à comunidade educativa. Mas havendo greves, e executar o programa do governo. António Teixeira, eu sou um democrata e faz parte da democracia que haja o direito à greve. Eu respeito o direito à greve e não dou lições aos sindicatos e aos trabalhadores como é que exercem ou não exercem o direito à greve. Cada um exerce os seus direitos da forma que entende que o deve fazer. Seria Nós respeitamos o contrário. E não vamos alterar a lei. Essa ideia que vamos alterar a lei da greve. Não há alteração da lei da greve. Claro que não há. Agora, eu vi também este fim de semana, pessoas a protestarem porque o Tribunal Arbitral fixou serviços mínimos. Ora, os serviços mínimos é o que está previsto também na lei da greve. E vão acontecer a partir de quarta-feira. Não há nenhum direito que seja absoluto. E também o direito à greve tem que ser compatível com o direito dos alunos a aprenderem, o direito das famílias a organizarem a sua vida, e, portanto, não se pode estar a fazer greves que visam simplesmente perturbar o funcionamento. Bom,